E você citou algumas vezes aqui no decorrer do nosso papo a questão da sua fé, da sua conversão religiosa, da importância que isso tem, que isso adquiriu na sua vida. E para muita gente isso é um desafio. Como eu posso ser um psicólogo, ter ao mesmo tempo a minha vida religiosa, saber estabelecer o limite entre as duas coisas, mas sem negar quem eu sou? Eu acho que existe um extremismo, né? Alguns extremismos, né? Por exemplo, de colegas na psicologia que chegam ao extremo de dizer que o psicólogo não pode ter religião, o que é uma negação dos próprios direitos humanos, né, no final das contas, mas também tem aquele outro lado onde a pessoa faz da psicologia quase que um meio de pregação da sua crença. Como que a gente faz para se posicionar com equilíbrio nisso? É um desafio, é um desafio. Quando eu saí da faculdade, eu nem falava. As pessoas lá dentro da faculdade, um ou outro sabia, mas era uma coisa que eu guardava, eu me sentia quase como fazendo alguma coisa errada. Eu ter Claro. fé e ser psicóloga. Só que era muito interessante, porque as coisas que eu aprendi, eu estudava de manhã, então as coisas que eu ouvia na faculdade, na aula, e depois, quando eu ia para a igreja, era exatamente a mesma coisa, em outro viés, óbvio, mas no final das contas, o objetivo era basicamente o mesmo. Então, na clínica, eu não tive tanto essa dificuldade, mas quando eu fui me posicionar no Instagram, eu tinha muito medo disso, eu tinha muito receio, porque eu sou cristã, eu tenho fé, eu tenho muita fé. A fé é uma coisa que guia a minha vida. Minha vida é totalmente guiada por Deus, inclusive eu acho que esse meu trabalho no Instagram uma missão que ele me deu, eu vejo isso, né? Eu alcanço muito, eu sempre oro quando eu vou fazer, antes de postar, de fazer as coisas que eu faço no Instagram, eu entendo que o meu alcance tem uma questão muito espiritual minha, eu associo muito as duas coisas, né? Então eu tinha medo, eu falava, e agora? E se eu falar de fé e alguém falar alguma coisa, será que eu posso falar? E aí, aos pouquinhos, eu fui perdendo isso de me posicionar, de falar, eu tenho fé, eu sou muito cristã, né? Sim, eu sigo muito a palavra, mas isso não é o que norteia o meu atendimento. Então, eu tenho pacientes ateus, eu tenho pacientes judeus, eu tenho pacientes que a vida espiritual não quer dizer nada para eles, e isso não muda absolutamente nada. Eu tenho uma paciente que é judia, ela me ensina coisas, porque para ela é muito importante. E a gente usa a fé dela como instrumento terapêutico, como o Viktor Frankl bem orientou a gente. Quando o paciente tem a fé, a gente vai usar como instrumento terapêutico. Quando não tem, tá tudo bem. Então, a gente ter saber fazer essa diferenciação, mas não perder a sua essência é fundamental até para o paciente se vincular. Meus pacientes todos, porque acho que basicamente todos me seguem, sabem da minha fé, mas isso não atrapalha o atendimento e nunca deveria, isso é fato, atrapalhar. Eu nunca fiquei evangelizando ou falando de Deus, mas quando o paciente traz, com certeza absoluta, eu uso como instrumento terapêutico. Então, é um ponto, e muitos psicólogos acabam se identificando comigo por conta disso, e muitas pessoas também. Pessoas falam assim, você é cristã? Porque você tem alguma coisa que eu não sei o que é. Não que seja melhor ou diferente. Eu falo, sim. Antes eu ficava, desconversava, sim, e tudo bem. Então, se para o paciente é importante saber disso, eu acho que vincula a gente ainda mais, no final das contas.